Tá rolando a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e, claro, tem muitos brasileiros em campo. Mas hoje o papo vai ser sobre alguns brasileiros que brilharam em edições passadas da Liga dos Campeões e talvez você não lembre. Antes de mais nada, já vai te inscrevendo no canal, é muito fácil, muito rápido, só clicar nesse botãozinho vermelho da minha esquerda, você já vai estar inscrito e, claro, se você quiser, já compartilha esse conteúdo com os seus amigos para espalhar a mensagem do futebol alternativo aqui no nosso YouTube. O futebol brasileiro é sempre uma atração à parte na Liga dos Campeões, apesar de que nesta temporada atual são só 48 brasileiros espalhados nos 32 times da fase de grupos. É o menor número desde 2017. 11 clubes não possuem nenhum brasileiro no elenco nesta atual fase da competição. Ao longo da história, porém, são incontáveis os brasileiros que tiveram sucesso nos gramados do velho continente durante a Liga dos Campeões. E você sabe quais foram os pioneiros dessa história? Um deles tem 88 anos hoje e começou a carreira no América do Rio, que era grande nos anos 50. O carioca Darcy Silveira dos Santos talvez não seja conhecido por este nome quando visita Madrid, mas se falar em Canário, o ponta-direita era parte do time do Real Madrid ao lado de Didi em 1959. O jogador foi titular na maior goleada das finais europeias até hoje, o 7-3 sobre o Frankfurt. Didi também levantou aquela taça, mas nem entrou em campo durante a campanha vitoriosa. O próximo cara a ser citado no nosso conteúdo não chegou a levantar a taça da Liga dos Campeões, mas é ele que aparece naquela que talvez seja a principal foto em preto e branco da história dos clássicos entre Real Madrid e Barcelona. Evaristo de Macedo é um raro exemplo de cidadão que é idolatrado tanto em Madrid quanto em Barcelona. A trajetória do atacante na Europa começou pelo Barça, onde ele se tornou o primeiro jogador a marcar 3 gols numa só partida no Camp Nou. Apesar da idolatria e do sucesso local, quem mandava na Europa nos anos 50 era o Real Madrid, pentacampeão europeu entre 56 e 60. Evaristo era um dos astros do Barcelona que conseguiu parar o Real em 1961. Um empate por 2-2 no Santiago Bernabéu significava o primeiro jogo como mandantes que os merengues não venciam na história da Copa dos Campeões. No jogo de volta, o Barcelona saiu vencendo e a 10 minutos do fim, Evaristo deu um peixinho para o gol e para a história. Uma foto icônica. No fim, o placar de 2-1 marcava a classificação do Barcelona. Hecho um gol que pues la gente de mi generación, ¿no?, del Barcelona se acuerda hasta hoy. Ha sido un gol fantástico, una cosa que pues ha sido el único que he hecho de esta manera. O Evaristo chegou a fazer mais 2 gols na campanha para o Barcelona. O time acabou perdendo na final para o Benfica do Bela Gutmann. Jair da Costa foi campeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Chile em 1962. Só que ele tinha uma missão ingrata. Era o reserva do Garrincha. E como o Mané estava numa fase absurda, o Jair sequer chegou a entrar em campo durante a campanha vitoriosa. Mas ele acabou indo jogar na Itália depois e fez história na Inter de Milão. Jair conquistou o bicampeonato europeu com os Nerazzurri em 64 e 65. Essa última foi a mais especial. O ponta-direita fez o gol da decisão, diante do Benfica, no estádio Giuseppe Meazza. O brasileiro fez parte de um time histórico comandado por Helénio Herrera e acabaria ficando uma década no futebol italiano. 9 anos na Inter. Também nos anos 60, um técnico brasileiro chegou à histórica final da Liga dos Campeões, algo que ninguém conseguiu repetir até hoje. Otto Glória fez história no futebol português. Em 68, o Benfica defendia os 2 últimos títulos continentais e chegou a mais uma decisão. Era em Londres contra o Manchester United. Mesmo com o ídolo Eusébio em campo, os encarnados perderam 4-1 para os Red Devils. Otto não levou a taça, mas entrou para a história. Ele disputou 6 Copas dos Campeões e conquistou a primeira vitória de um treinador brasileiro no torneio. Agora pulamos para os anos 80. Você, assim como eu, pode não conhecer a história do Juari. Mas no Porto, o cara é Deus. Juari deixou o futebol brasileiro em 1980 ao sair do Santos. Atuou no México, na Itália e, enfim, Portugal. Mesmo sendo reserva, já que o ataque portista era poderoso, Juari levantou várias taças. Talvez a mais especial em 87. Na decisão em Viena, contra o Bayern de Munique, Juari começou no banco, como quase sempre. Ao intervalo, o placar era de 1-0 para os bávaros. O brasileiro entrou então para mudar completamente essa história. Fez o lance todo para Madjer completar e empatar aos 32 minutos. Aos 35, Madjer devolveu a gentileza e deu o gol para Juari. 2-1 para os portugueses.
E você lembra de outros exemplos de brasileiros que se deram bem na Liga dos Campeões? Campeões ou não, inclusive, né, do torneio, mas que não entraram no vídeo de hoje? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, é sempre importante que você esteja inscrito, importante demais, você nos ajuda e ajuda o YouTube a saber que a gente está fazendo um bom trabalho. Eu volto na próxima. Tchau, tchau!